nome é Camila, eu sou médica do Hemocentro de Ribeirão Preto, e dando continuidade a essa manhã de discussão sobre células CAR-T, eu vou falar um pouco sobre o uso clínico dessas células. Então, primeiramente, assim, só para contextualizar, as células CAR-T estão em evidência atualmente no mundo todo. Então, eu fiz uma rápida pesquisa no Clinical Trials, todo mundo pode ter acesso, e tem mais de 500 estudos clínicos ativos no momento. Então, minha intenção hoje não é esgotar todas as aplicações clínicas do CAR-T-cell, mas eu vou falar sobre as terapias já aprovadas fora do contexto clínico, então falar sobre as leucemias linfóides agudas B, os linfomas não Hodgkin B, o mieloma múltiplo. Vou falar um pouco sobre as outras aplicações, ainda em estudo, e contar um pouco da experiência no nosso centro. Então, começando com a leucemia linfóide aguda B. Esse tipo de leucemia é a neoplasia mais comum na faixa etária pediátrica, com uma incidência anual de 3 a 4 casos a cada 100 mil crianças. Tem altas taxas de cura nessa população pediátrica, então 80% a 90% dos pacientes vão se curar, mas 15% a 20% já recaem aqui na primeira linha de tratamento. Em adulto, essa taxa pode chegar até 70%. Eles vão ser submetidos a um novo tratamento, a uma nova linha de quimioterapia, mas desses, 80% atinge remissão. Então, 20% não vão conseguir atingir remissão de doença após uma recaída. Esses que atingem remissão, 20% vai recair depois também. E aí, o que faz com esses 40%, né, que não atingem remissão numa primeira ou numa segunda recaída? E o que a gente sabe, que está aqui no gráfico aqui embaixo, é que essa população tem uma sobrevida, um prognóstico muito sombrio. Então, as taxas de sobrevida em 2 anos chega a 10%, 20% dos casos. Então, a terapia com células CAR-T, ela entrou para essa indicação e mudou drasticamente as curvas de sobrevida e o prognóstico desses pacientes. Então, eu coloquei aqui para ilustrar o estudo mais importante para LLA na faixa etária pediátrica, que é o ELIANA. Foi um estudo de fase 2, usou o CAR-T-cell com alvo do CD19 para tratar criança e adulto jovem, e a gente vê uma curva aqui de sobrevida bem diferente daquela que eu apresentei no slide anterior. Então, com uma sobrevida global de cerca de 50% em 2 anos. Então, isso não tinha nenhuma terapia até o momento que conseguia um resultado tão bom num paciente com uma leucemia aguda refratária. Além do CAR-T-cell anti-CD19, já aprovado pelo FDA e pela Anvisa, a perspectiva é o CAR-T-cell com novos alvos para LLA, como o CD22, tanto em paciente que nunca fez CAR-T-cell, quanto paciente que recaiu após um CAR-T-cell anti-CD19, e até mesmo o CAR-T-cell halogênico. Já nos linfomas não Hodgkin B, o que a gente sabe é que o linfoma difuso de grandes células B é o mais comum, constitui 30% dos casos de linfoma não Hodgkin, com uma incidência anual no Brasil de 3.612 casos por ano. Aqui, os pacientes, a taxa de cura é um pouco menor, então 20% a 50% dos pacientes não vão responder à quimioterapia de primeira linha. Então, esses pacientes são submetidos a uma quimioterapia que a gente chama de resgate, e seguido de uma consolidação com transplante de células progenitoras hematopoéticas, que é o transplante medula óssea autólogo, sendo que só 30% a 40% dos pacientes que recaem vão conseguir fazer esse transplante, então vão atingir remissão e conseguir fazer o transplante. E mesmo quem consegue fazer o transplante, metade vai recair. Isso dá em torno, no Brasil, de 1.000 a 1.100 casos por ano, de casos refratários, e de leucemia aguda, 1.200. Então, são 2.300 pacientes sem muita alternativa terapêutica. E as curvas aqui são parecidas com as curvas lá da LLA para paciente refratário. Então, uma sobrevida de cerca de 10% em 2 anos, independente, como a gente vê aqui na curva da direita, de que momento que ele se tornou refratário. Se ele foi primariamente refratário, se ele não conseguiu ir para o transplante, ou se ele recaiu depois do transplante. E aí nós temos 3 estudos que a gente chama de pivotais, que são os estudos que levaram à aprovação do CAR-T-cell anti-CD19 para o linfoma difuso de grandes células B. Então, a gente tem o ZUMA, o JULIET e o TRANSCEND.
Os três são com carticel anti-CD19, mas eles têm umas pequenas diferenças. Então, com relação ao domínio coestimulatório, então o ZUMA-1, o domínio é do CD28, os outros dois, o 41BB, e diferença de produto criopreservado ou não, alguns pequenos ajustes nas doses de condicionamento, mas são produtos semelhantes, com também respostas semelhantes. Então, aqui em cima, a curva de sobrevida global, na linha de cima, embaixo a sobrevida livre de progressão, e a gente vê que as curvas são semelhantes entre si, mas bem diferentes das curvas previamente relatadas antes do advento da terapia com células CAR-T. Então, aqui, atualmente, a gente está aqui nesse fluxograma, na situação da direita. Então, os estudos aqui, a gente mostram a terapia com células CAR-T para pacientes refratários a mais de 2 linhas de tratamento, ou então que recaíram pós-transplante autólogo, mas a tendência é levar o carticel no cenário do linfoma difuso para cada vez mais precoce. Então, já na primeira recaída ou até mesmo em pacientes de alto risco, como primeira linha de tratamento. Também, assim como a LLA, tem novos estudos com novos alvos. Então, tem para linfoma, tem estudo em andamento já em fase de uso clínico, né? Fase 1, fase 2, com carticel com 2 alvos, então CD19, CD20 ou CD19 e 22. Tem os chamados carticel halogênio e os CAR-NK. Então, a ideia é usar mais precoce e testar novos alvos ou até mesmo novas células. Como a Amanda mesmo disse, a gente tem aprovado também para os outros tipos de linfoma não Hodgkin B. Então, eu deixei aqui o estudo que é o principal estudo para linfoma de células do manto. Também testou em pacientes com doença refratária à quimioterapia e já refratária à droga-alvo, com uma taxa de sobrevida de uma taxa de resposta global de 93%, e curvas de sobrevida e sobrevida livre de progressão também surpreendentes. No cenário dos linfomas indolentes, então deixei aqui o linfoma folicular e o zona marginal, que foram os avaliados no estudo ZUMA-5, também tem altas taxas de resposta, 94% no linfoma folicular, no zona marginal 83%, um pouco inferior do que nos linfomas mais agressivos, mas ainda assim com taxas de sobrevida melhores do que o tratamento convencional. O mieloma múltiplo aqui, o alvo já é diferente, então o alvo mais bem estabelecido para o carticel para mieloma múltiplo é o BCMA, que é o marcador de células B maduras. O estudo que levou à aprovação do carticel para mieloma múltiplo foi esse que eu coloquei aqui, de 2021, foi um estudo fase 2. Ele avaliou pacientes que já eram refratários a pelo menos 3 linhas de tratamento e também com uma taxa de resposta global de 73%, com uma tendência a melhores taxas com doses mais altas. Então, essa terceira coluna aqui no gráfico, com 81% de resposta numa dose mais alta. Isso tudo são os carticels já aprovados pelas agências regulatórias. Mas também existem aplicações clínicas ainda em estudo, e eu cito para outros alvos. E eu deixei aqui citados mais estudados, então as neoplasias linfóides T. Então, os alvos potenciais são o CD30, o CD5, o CD7, o TRBC1. Eu deixei em destaque o CD30, que é o mais bem estudado, mas ao contrário do carticel contra as células B, tem algumas preocupações, como o efeito fraticida, então seria uma célula CAR-T matando a própria irmã, né? Então matando as outras células CAR-T, e a aplasia de células T, que é bem mais deletéria para o paciente do que a aplasia de células B do carticel anti-CD19. Mas ainda assim existem estudos fase 1 e fase 2 em andamento, com potencial de uso de aplicação clínica no futuro. Já para as neoplasias mieloides, também tem vários alvos sendo estudados. Eu deixei em destaque aqui o CD23. E a dificuldade aqui principal é que a ausência de um alvo ideal. Então, ainda não achou um alvo ideal que não cause uma mielotoxicidade, uma toxicidade endotelial. Então, como alternativa, além de testarem novos alvos, tem a possibilidade de associar o carticel
com transplante alogênico, estão estudando a possibilidade de usar um CAR-T-cell com 2 alvos para tentar aumentar a especificidade pela célula tumoral, ou mesmo CAR-T-cell alogênico. E para tumores sólidos também tem diversos estudos, eu deixei aqui os potenciais alvos, o GD2, que é contra o neuroblastoma, e o HER2, contra o glioblastoma, mas os desafios principais são a heterogeneidade desses tumores e o microambiente tumoral imunossupressor. Então, os estudos ainda para tumores sólidos ainda são preliminares, mas já existe estudo sim humanos. No nosso centro, o que a gente tem até o momento? Então, o que a gente tem é o tratamento no momento é apenas em caráter compassivo. E o que seria caráter compassivo? Eu deixei aqui a definição, que é a disponibilização de um medicamento novo, promissor, que esteja em processo de desenvolvimento clínico, destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes, graves ou que ameacem a vida e sem nenhuma outra alternativa terapêutica satisfatória. Então, a gente tem o uso compassivo do CAR-T-cell anti-CD19 para pacientes com linfomas não Hodgkin B e LLA-B recaídos ou refratários, sem outra perspectiva terapêutica satisfatória. Esses pacientes, eles são avaliados ambulatorialmente no Hemocentro, a gente tem um ambulatório de terapia celular avançado, e uma vez indicado o tratamento, eles recebem as células internados em leito de enfermaria ou de CTI. Essa avaliação ambulatorial é importante, assim como a Evandro e a Amanda falaram, para tentar permitir o controle de qualidade do produto. Então, neste ambulatório, a gente vê se o paciente realmente se enquadra na indicação de caráter compassivo, e aí ele tem que ter pelo menos alguns requisitos. Ele tem que ter uma expectativa de vida maior que 12 semanas, ele não pode estar com nenhuma infecção em atividade, né? Com nenhuma disfunção muito grave de órgãos, em diálise, né, com disfunção hepática. O hemograma dele tem que estar com pelo menos 500 linfócitos em sangue periférico, ou mais de 300, se não tiver 500, a gente quantifica o CD3, tem que ter mais de 300 CD3, e para isso, para não atrapalhar a coleta, a gente pede que o paciente suspende alguns tipos de medicamentos antes da coleta. Em geral, a gente pede para suspender quimioterapia por até 4 semanas e os corticoides por 2 semanas. Então, diante disso, o paciente é avaliado no ambulatório, está apto para coleta com aféres, a gente procede com a coleta. Então, na coleta, a gente faz a seleção das células mononucleares, então a coleta por aféres não tem como a gente selecionar já a célula CD3, isso é depois na parte da manufatura. Mas a gente seleciona as células mononucleares, e aí aqui, só para mostrar que a gente está aqui em cima, né? O paciente é coleta por aféres. Coletamos, a gente entrega o produto para a manufatura. Então, toda essa parte é o que a Amanda explicou, e depois a célula volta para o paciente. Então, o paciente, uma vez o produto pronto, o paciente interna, recebe uma quimioterapia de 3 dias, descansa 2 dias, e aí recebe o produto celular. Pode estar congelado ou a fresco, a depender da logística, de como está a doença dele, de como foi a produção. Depois de receber a célula, ele tem que ficar pelo menos por 14 dias internado, para ver se tem alguma toxicidade, para ele ficar sendo visto mais de perto. Depois disso, se tiver tudo bem, ele tem alta, ele vai no Hemocentro 2 vezes por semana no primeiro mês, depois nos primeiros 3 meses toda semana, e depois, pelo primeiro ano, uma vez por mês. A gente orienta que no primeiro mês, o paciente, tem muita gente de fora, né? Que ele permaneça próximo ao Hemocentro, ao HC, ou seja, que ele consiga chegar em 2 horas de distância por pelo menos 1 mês após a infusão. Por que isso, né? Então, quais são as principais complicações do tratamento com células CAR-T? São as principais e mais específicas, são a síndrome de liberação de citocinas, que a gente chama de CRS, que nada mais é do que uma liberação de citocinas exacerbada, acarretada pela infusão dos linfócitos T ativados em contato com as células tumorais. Então, o paciente pode ter manifestações leves, como febre, mal-estar, cefaleia, dor nas juntas, cansaço, falta de apetite, mas também pode ter casos mais graves. Podem levar a falta de ar, taquipneia, taquicardia, pressão baixa e até a óbito, se não tratado adequadamente. Então, assim, o paciente, depois do CAR-T-cell que apresenta febre, a gente tem que pensar nisso, mas a gente tem que pensar também em outros diagnósticos. Então, o paciente pode estar com uma infecção, pode ser a febre até da doença de base. Então, a gente
ele tem que estar no hospital para a gente reconhecer e tratar adequadamente essa complicação. E como a gente trata? Então, como eu disse, tem graus leves, graves, moderados dessa síndrome. Então, graus mais leves, com só febre, a gente faz dipirona. Não melhorou, o que a gente faz é usar o tocilizumab, que ele se liga ao receptor da interleucina 6 e diminui essas tempestades de citocinas. Então, melhorou, não melhorou, a gente faz isso. Agora, se ele ficou hipotenso, precisou de droga vasoativa, foi para o CTI, o tocilizumab não resolveu, a gente pode fazer corticoide, leva para o CTI, e se precisar de suporte de oxigênio, de droga vasoativa, de intubação. Além disso, a segunda toxicidade que mais preocupa a gente e é mais específica desse tipo de terapia é a síndrome de neurotoxicidade associada às células efetoras imunes, que a gente chama de ICANS. Então, assim como a CRS, ela é causada pela liberação de citocinas, aumento da permeabilidade vascular, ativação do endotélio e quebra da barreira hematocefálica. Então, as manifestações clínicas podem ser de leves, né, como um tremor, afasia, uma dificuldade para escrever, para falar, mas existem casos mais graves, levando a crise convulsiva, edema cerebral e até hemorragia cerebral. Então, como que a gente faz para ver se o paciente está apresentando uma neurotoxicidade mesmo que leve? Então, o paciente internado naqueles 14 dias, 2 vezes por dia, ou o médico ou o enfermeiro faz essa escala, essa avaliação que a gente chama de ICE. Então, pergunta onde ele está, para ver se ele está orientado, que mês, que cidade, pede para ele nomear alguns objetos, obedecer a comandos simples, fazer algumas contas, e a gente pede para ele escrever todo dia a mesma frase, para a gente ver pequenas mudanças, tanto de memória como de grafia mesmo. Então, a partir do reconhecimento da neurotoxicidade, a gente, para todos os pacientes, a gente inicia a profilaxia com medicação anticonvulsivante, faz exame de imagem, pede avaliação da neurologia. Agora, pacientes que desenvolvem formas mais graves, o tocilizumab não é tão efetivo como na CRS, porque ele não atravessa a barreira hematocefálica, então o tratamento é com corticoide. Aqui eu deixei assim, nós temos até o momento 10 pacientes tratados no Hemocentro, no Hospital das Clínicas, tratados em caráter compassivo. São 11, na verdade, mas um está internado no momento. Então, 10 que a gente tem os resultados. São pacientes de 14 a 64 anos, uma mediana de idade de 32 anos, 5 com linfoma, 5 com leucemia. Como vocês podem observar, os pacientes têm no mínimo 3 linhas de tratamento, tem paciente até com 7 linhas, sem outra alternativa terapêutica disponível, e esses pacientes, desses 10 pacientes, 90% tiveram uma resposta com 30 dias de tratamento, e sendo que 75% continuou apresentando resposta na avaliação de 3 meses de tratamento. A gente tem paciente que recebeu o tratamento há mais de um ano e está vivo, está bem, voltou à vida normal. Com relação às toxicidades, que eu comentei, do CRS e do ICANS, 80% dos nossos pacientes tiveram um grau de síndrome de liberação de citocina, mas apenas 30% tiveram grau 3 ou mais. Então, isso vai de encontro aos achados dos estudos pivotais que eu falei lá no começo. Então, as taxas de toxicidade são semelhantes, o que mostra que nosso produto é eficaz e seguro também. Aqui eu deixei só para ilustrar uma paciente nossa, aqui antes, na esquerda, né? Uma grande massa cervical imediatamente antes do tratamento, e essa massa com 14 dias após a infusão praticamente desapareceu. Essa é uma paciente com linfoma folicular. E aqui um paciente com linfoma difuso de grandes células B, o PET, imediatamente antes do tratamento também, com muita carga tumoral, paciente com acometimento ósseo, com muita dor, no uso de morfina, múltiplos linfonodos, acometimento de baço também. Com 30 dias, o paciente apresentou resposta completa, ou seja, sumiu toda a carga de doença dele. Então, além do uso compassivo, a gente está em fase de desenvolvimento do nosso estudo clínico, vai ser um estudo multicêntrico, com carticel anti-CD19 acadêmico, então produzido aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto. O estudo vai ser de fase 1, fase 2, então vai avaliar tanto a segurança quanto a eficácia do nosso produto.
Serão 6 centros envolvidos. As doenças que serão tratadas são as leucemias linfoblásticas agudas B e os linfomas não Hodgkin B, e é previsto a inclusão de 75 crianças e adultos. Eu deixo aqui meu agradecimento, meu e-mail aqui embaixo. Eu sei que vocês tiveram a oportunidade de conhecer muita gente da parte não clínica, né? A Amanda, a Evandra, o Lucas, mas aqui eu deixei a foto dos outros médicos da parte clínica, o Dr. Gil, o Dr. Diego, o Dr. Leonardo, a doutora Flávia e o Dr. Bruno, eles fazem parte do ambulatório comigo, e o professor Dimas e o professor Rodrigo, que fazem tudo isso acontecer. Obrigada.